Olá, vou gravar mais um vídeo hoje falando sobre o termo quarentena, né? Esse termo quarentena ele surgiu no século passado, em séculos passados, né? Esse termo inicialmente surgiu na Europa durante aquela crise toda que ocorreu, que dizimou várias pessoas por conta da peste negra, que era uma doença que era transmitida através do rato. Inicialmente, né, esse termo ele ficou caracterizado porque era o período em que as pessoas ficavam, né, em casa ou isoladas, né, das demais por conta dessa proliferação, do risco de proliferação de contaminação por essa doença, por se tratar de uma doença contagiosa, infecto-contagiosa, né. Esse termo hoje, ele sofreu uma modificação, né, em termos de definição. Por quê? A expressão ela é a quarentena, né, que é esse isolamento. Porém, o termo, inicialmente, ele apesar de ser caracterizado como 40 dias, que era o período em que um determinado patógeno ele poderia se tornar patogênico e proliferar durante esse período, né, de incubação, esse termo ele sofreu algumas alterações. Hoje a gente fala quarentena, mas se respeita o período em que cada agente patogênico, né, o vírus, ele vai ter o seu potencial de propagação. E aí, como base dessa definição, eu falo da importância nesse sentido. Por quê? O vírus ele pode se proliferar, né? Trata-se de um material, muitas vezes um material genético, um tipo de ácido nucleico, que é o RNA, enfim, ele fica envelopado e aí vai precisar de um hospedeiro, de uma célula hospedeira para poder inserir esse material genético e proliferar a partir dali. Porém, cada agente desse, né, cada patógeno, ele tem um período específico de incubação, que é o período em que ele está lá sem agredir o organismo. Porém, em um dado momento, ele vai gerar um agravo, né, ao organismo. E aí, para finalizar, né, eu acredito que tenha ficado claro, é uma definição muito simples, né? Hoje em dia a gente fala desse termo muito comumente por conta do coronavírus, né, do SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, nCoV, né? Então, assim, é importante falar desse assunto porque hoje a gente vive basicamente, né, num momento em que a quarentena ela se tornou algo muito comum, né, que é esse isolamento diante desse problema de saúde mundial que a gente vive hoje. É claro que os estudos hoje são muito mais modernos, muito mais avançados, porém há muito ainda que se agregar na saúde em termos de avanço científico, principalmente nesse contexto, né? Eu fico por aqui, agradeço, né, as visualizações, lembrando que a importância desses vídeos, né, dessa conscientização através dessas mídias, não tem o objetivo de gerar público, né, mas sim um conhecimento em que as pessoas possam compreender facilmente, né, a esses termos que são muito comuns hoje em dia. Eu espero que tenha ficado claro, né? Então, quarentena não quer dizer hoje, né? Não quer dizer que significa que o indivíduo ele vai ficar isolado dos demais durante 40 dias, mas de acordo com o período de incubação do vírus, certo? Então, assim, agradeço aos views e até o próximo vídeo.